Fala galera, testando aqui para vocês um novo jeito de gravar os conteúdos aqui para esse canal. E aí eu vou contar com o auxílio do quadro e da minha câmera maravilhosa. Então na hora que eu meter o dedinho aqui de V da vitória, é para focar aqui para vocês conseguirem entender um pouco sobre o que eu estou escrevendo. Então basicamente o que nós vamos falar hoje? Funil de marketing. Esse funil de marketing, Johnny, é para quê? É para tudo, gente. Se você não tem clareza do seu funil de venda, do seu funil de marketing, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa ou não sabendo aonde otimizar o seu funil para poder conseguir ter um volume maior de resultado financeiro dentro do seu negócio. Então, vamos aqui para dentro do quadro. Ó, fiz o dedinho, estamos lá, vamos migrar para o quadro. Vou alterar aqui o canetão, então calma que eu ainda estou aprendendo essa manha aqui. Então, primeira coisa, ó, podia ter feito só um negócio assim, né? Então, primeiro ponto, canais de venda. Vocês não preocupam não, que conforme as aulas forem acontecendo, coloquei o dedinho, volta para minha cara. Vamos lá? Vem. Quando eu me refiro a canais de venda, a gente tem alguns pontos para a gente ficar em alerta, né? Então, a gente vai ter, se você tiver loja física, a loja. Se você tiver venda pelo WhatsApp, é um canal, vou pôr o WhatsApp aqui, que é do WhatsApp. Se você tiver um panfleto, é outro canal de venda. Se você, vamos ver aqui se é PAP. Para quem não sabe o que é o PAP, é o porta a porta. E vamos pôr aqui site e anúncios. Então o que acontece? Quando a gente fala de canal de venda, a gente vai ter aí vários pontos importantes para a gente prestar atenção. Quais são esses pontos importantes? Aonde eu encontro o meu cliente. Dentro disso, eu vou ter. Vocês vão ver eu brincando com as canetinhas coloridas aqui. Então, dentro disso, eu vou ter o quê? Realmente, aqui um funil de vendas. Primeira camada aqui é contato. Então, a primeira coisa que você deve pensar quando a gente está falando de funil de venda, e aí é o quê? É o contato. Como que você vai ter contato com esse cliente seu? Hoje a gente pode ter esse contato através da loja física. E aí eu vou pôr vocês aqui pertinho de mim. Rapaz, só funciona se for com a mão esquerda. Ó, com a mão esquerda eu consigo mandar vocês para cá pro quadro de uma forma mais fácil. Então, a gente vai ter aqui através da loja, através do WhatsApp, através da panfletagem, através também dos outdoor. O PAP é o porta a porta, que dependendo do seu negócio vai funcionar. Você pode ter o contato através do seu site e também pode ter o contato através dos anúncios. Johnny, beleza. Tive o contato com esse cliente, qual que é a próxima fase? A gente vai ter o que a gente chama aqui, ó, de oferta. Então, você vai ofertar o seu produto para mais pessoas e com isso você vai ter a segunda etapa do nosso funil de vendas. Fiz a oferta, Johnny, consegui converter o meu cliente
em venda, certo? Aí vem o que a gente chama da outra parte do funil, conhecido como funil ampulheta. Por que isso? Porque depois que a gente vende, a gente vai ter aqui o pós-venda. Johnny, por que o pós-venda? Porque muitas pessoas hoje, não somente empresários, mas também todos os tipos de negócio, deixam a desejar no pós-venda. Se o seu negócio ele tem um destaque um pouco maior voltado para o seu pós-venda, você pode ter certeza que você vai conseguir ter um destaque e um relacionamento com esse cliente totalmente diferente. E aí, Johnny, o que eu vou fazer nesse pós-venda? Você vai pegar e vai fazer o que a gente chama aqui na segunda NPS, que é o quê? Uma pesquisa. Com quem acabou de virar seu cliente. Johnny, para que isso? Para a gente descobrir os pontos bons e os pontos de melhoria. E com isso, você vai ter dentro do seu negócio uma clareza do que é que você tem muito bom e o que precisa ser melhorado. Então, dentro disso, eu vou fazer algumas perguntas onde o cliente ele vai me falar ali, de 0 a 10, o que ele achou do nosso atendimento, de 0 a 10, o que ele achou da nossa entrega, de 0 a 10, o que ele achou do produto final que ele recebeu, e em cima disso eu vou ter que resultados, né? Vou pegar a canetinha vermelha. Aqui, vamos lá. Então eu vou ter que resultados menor, vamos lá, menor é para cá, menor que 5, eu preciso melhorar. Esse feedback aqui é muito importante. Maior ou igual a 8 é bom. Pode ser melhorado, mas é bom. E maior que 8 a 10 são as pessoas que vão ser o que a gente chama hoje de divulgadores da marca, defensores da marca. São pessoas que vão indicar você, que vão falar bem do produto, falar que comprou na sua loja, e esse cliente é o cliente que a gente quer. O cliente bom, que ele está ali no meio, a gente vai precisar entender o que faltou para ele se tornar um 8, 9 ou 10. Então, pegar esse feedback do que faltou na visão dele vai fazer com que você também consiga converter esse cara aqui como um defensor da marca. E aí, o que eu faço com os detratores, que são os clientes que te colocaram abaixo de 5? Os detratores, você vai pedir uma sugestão do que você acredita que é um ponto de melhoria. Então você vai pegar a opinião dele, para transformar o seu negócio. Muitas das vezes você acredita que o seu negócio ele está perfeito, que ele não tem o que ser corrigido, e na verdade você não está escutando a visão de quem está comprando o seu produto ou de quem mesmo deixou de comprar o seu produto. E aí uma ideia para você fazer o funil ampulheta para quem não comprou o seu produto é entender o porquê. Por que você não fechou com a gente? Então entender se foi o valor, se foi a opção de pagamento, se foi a opção de negociação dentro do seu negócio. Entenda, a partir do momento, e aí vamos lá para o Zoom, a partir do momento que você tem, vamos, encontrou? Calma, galera, aqui, ó. A partir do momento que vocês têm clareza
de como ter o contato com o seu cliente, de como ofertar e de como ter resultado de vendas. E isso aqui é muito importante porque vamos supor que você tem, eu vou pegar a canetinha azul aqui, vamos supor que você tem 100 contatos. Desses 100 contatos, você fez 50 ofertas. E das 50 ofertas, você efetuou 5 vendas. Isso significa que você tem uma clareza de números dentro do seu negócio que você sabe que você precisa falar a cada 10 pessoas para ter uma venda. E isso vai servir tanto para o atendimento. Voltou aqui para mim? Isso vai servir tanto para o atendimento presencial quanto no atendimento digital. Se você tem clareza desses números, fica muito mais fácil de você entender como que você vai escalar a sua operação. Então, Johnny, eu investo R$ 20 por dia em anúncios online, chega para mim 50 mensagens com esses R$ 20 e eu consigo converter 5 vendas no final do dia. Então você sabe que dentro dessa lógica e dentro do seu número, que se você aumentar as suas mensagens, por exemplo, para 200 mensagens por dia, você vai conseguir fazer 100 ofertas para ter 10 vendas lá no final. Johnny, o que, que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Eu posso otimizar o meu atendimento para que na hora que eu fizer 50 ofertas, eu consiga uma taxa de fechamento de 10 vendas. Baixando de, em vez de 10 para 1, 5 para 1. É um ponto de melhoria. Entendeu? E isso vai ser importante tanto no atendimento presencial quanto no atendimento digital. Então, se você tem um negócio, seja ele físico, seja ele digital, e você ainda não fez essa tarefinha aqui de abrir os números do seu funil de marketing, para você ter clareza do caminho que você deve seguir, vai ficar para você aí a atividade para você abrir os números de dentro do seu funil de atendimento. Então, por exemplo, quantas pessoas que entram dentro da sua loja durante o dia e quantas dessas pessoas você consegue converter. Faz uma metrificação de pelo menos 7 dias para que você tenha um número mais consistente. Obviamente, conforme quando você começar a metrificar esses números, a tendência é que você tenha mais clareza desses padrões. Então, assim, inicialmente, no mínimo 7 dias, depois você vai aumentando esse rastreio para 30 dias, 60, 90 dias, e aí você vai encontrar dentro do seu funil os seus períodos de sazonalidade, os seus períodos de campanhas de picos de venda. Então, se é dia das mães, se é o dia dos namorados, se é no Natal. Então, entender como é que vai funcionar o seu produto para dentro do mercado. Hoje, todos os produtos têm essa sazonalidade. Então, é muito importante que você saiba identificar isso. Johnny, eu que trabalho somente no digital, você também tem a clareza de todos esses números. Então, por exemplo, quantas pessoas entram na sua página? Quantas dessas pessoas que entrou na página iniciou um checkout? Dessas pessoas que iniciou o checkout, quantas colocou os dados ali, né? Gerou um carrinho com os dados? E dessas que gerou o carrinho, quantas realmente efetivou a compra? Então você vai ter clareza desses números para poder montar o seu funil de venda e de marketing. Johnny, mas eu faço atendimento pelo WhatsApp. A mesma lógica, galera. Então você recebeu recebi 10 leads hoje. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, vai metrificar durante 7 dias quantos leads no total, quantas ofertas você mandou, desses orçamentos que você mandou, quantos virou venda, e aí você vai ter os números ideais do seu negócio. Então, lembre-se, se você não tem o funil de marketing claro, dificilmente você vai saber fazer a parte importante da venda e muito menos ainda a parte relacionada ao funil ampulheta, que é a parte de pós-venda, NPS e aqui no finalzinho, que eu esqueci de colocar, que é... Como é que é o termo, meu Deus? Vamos. Calma que eu vou lembrar, calma que eu vou lembrar. Não é... É como se fosse otimização, mas a palavra que eu queria... Interação. Interação.
Johnny, o que significa interação? É você pegar todo esse banco de informações que você tem e colocar isso em ações para melhorar o seu negócio. Então, essa foi a primeira aula desse novo formato. Vamos ver o que vocês acham sobre a mesclagem das telas entre o quadro, entre eu falando aqui. E se você não segue o canal, meu amigo, já segue. Vai ter vídeo todos os dias aqui. A ideia é que a gente comece com 2 vídeos na semana, mas vamos trabalhar muito para ter 2 vídeos por semana dentro do canal. E compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que eu tenho certeza que isso pode ajudar você e o seu negócio a ter um ótimo resultado. Combinado? Então, nos vemos no próximo vídeo.